manda. Se puder começar. Bom, perfeito. Começamos então. Só vou fazer umas perguntas aqui de teste para ver também se o áudio, para conferir novamente se o áudio está funcionando. Tá bom, Carol? Aí antes de iniciar, né? Só para conferir, né? A gente gostaria de pedir sua autorização para a gravação da entrevista e para o uso do material na nossa pesquisa, né? A gente reforça que você vai ter acesso ao resultado final, você vai poder solicitar qualquer eventual correção, complementação ou retirada de texto, caso assim você deseje. Tá bom. Deixa eu só ver aqui se o áudio deu certo. Sabe o que eu tava pensando? Que eu acho que a gente tá no ângulo errado, porque a Carol vai ficar de lado, ó. Ela vai ficar no vídeo, ela vai ficar de lado. Não, ela não fica. Eu vou estar de lado. Tem gente que faz isso também, gravação. Melhor. Seria de frente, Eu acho que é né? melhor. Tem pergunta. Se a Luana tem pergunta, deixa aqui onde a Luana tá comunicando. A gente pode perguntar. Aí ele tá olhando pra frente. Se bem que ele tá microfonado. Você troca de lugar comigo pra... Troco, claro. Quer que vai mais pra frente, se vocês acharem melhor? Porque a cadeira tá pra lá, né? Por causa do barulho da pista. É verdade. Acho melhor essa cadeira ficar mais pra cá e você ficar bem de frente pra ela, aqui, ó. Pra ela poder ficar olhando de frente pra você, mas você tá próximo dela. Tá bom. Só colocar mais pro lado. aqui, ó. Só colocar aqui, ó. Só que aí a gente não fica tão perto da pista. Isso. Aí, ó. Perfeito. Aí eu não tô nem de lado. Ótimo. Carol, se tiver como colocar o microfone só um pouquinho mais pra cima, colocar aqui ó, um pouquinho mais pra... A gente puxa aqui atrás. A gente se arruma. Aqui, tá bom? Tá ótimo. Tá ótimo. Bom, então, começando aqui um pouquinho a entrevista, né? A gente queria saber o seu nome completo. Caroline Rodrigues Pereira, Tá bom. A sua idade 32. e quantas pessoas moram com você e quem são elas. Atualmente são 4 pessoas. Eu, meu marido e meus 2 filhos. Tá bom. E um foi embora. 32 anos, Carol, não parece. 32. Mentira. Bom, cara, então, primeiramente aqui a gente queria saber um pouco da sua trajetória, né? Então, a primeira pergunta aqui que a gente queria fazer é de onde você veio, né? Pra você contar, se você puder contar pra gente um pouco da sua trajetória de vida, né? Um pouco da sua história, que eu acho que ia ser legal. Eu morava de aluguel, trabalhava em mercado, na parte mais difícil da pandemia, que os mercados viraram shoppings, ao ponto de ver gente cuspir no chão e falar: eu tô doente, eu não vou morrer sozinha, e você dentro do mercado sozinha, porque eu era promotora de vendas, trabalhava para banco, então minha carga horária dobrou, porque as pessoas acharam que ia acabar a comida do mundo, então trabalhei muito, aí o aluguel apertou. Aconteceram muitas coisas de lá pra cá. Meu filho foi embora com os meus pais, porque na pandemia deu lockdown e ele teve que ir, porque aqui parou tudo e eu dobrei o trabalho. O que mais, assim, Foi gente? embora pra onde? Desculpa a pergunta. Meu filho? Divisa com a Bahia. Você é de lá, Carol? Não, meus pais são. Meus pais são de lá, mas meu pai teve um AVC, renasceu de novo, porque ele deu uma entrada no hospital com 28 de pressão. Que nem os médicos sabem como ele está vivo hoje, sem sequelas e sem nada. Aí no decorrer disso, meu filho decidiu ir embora junto. Por quê? Porque ele é criado com eles desde pequeno. Toda a vida eu trabalhei das 2 às 10. Sempre foi assim. Então eu não mal via ele. Era só pôr na creche e voltava. Então a criação foi com eles, então eu fui embora com eles. E desde aí que foi quando a gente veio pra cá. Mas quando eu vim pra cá, ele também era pequeno e veio junto na luta também. E hoje ele tá lá na Bahia. E hoje ele tá lá. No mês que vem ele faz 10 anos. Vai fazer 2 anos que eles foram pra lá. Mas eles vão colocar e desde os 2 anos de idade. Sempre foi o costume. E o dia que a gente decidiu deixar ele e meus pais ir sozinhos, meus pais tiveram que voltar com 10 dias porque ele entrou com uma febre de 40. Ele
Ele sente falta dos meus pais, mas não sente falta de mim. Mas também não julgo, porque foi a minha escolha. Eu trabalhei para não faltar. Então, a criação deles é do meu pai. Sim. Não, Fique em paz. Se tiver alguma coisa também que você não sentia vontade de Não, compartilhar, é porque é normal, é a saudade de muitas coisas, gente. E assim, ele é muito caval, o pai dele tá aqui e mexe muito comigo esse assunto, mas ótimo. Ó, eu sou chorona também. Se eu choro com você não repara, pelo amor de Deus. Você sabe que eu sou chorona. Bom, você tem mais alguma coisa que quer compartilhar ou a gente pode passar para a próxima pergunta? Pode passar para a próxima, vai vir Vai os outros vindo, né? filhos ainda, vai. No decorrer dessa pandemia vem mais filhos. Beleza. uma pergunta vai, vem, né? E o assunto sempre vai acabar nesse. Então, Carol, pra gente conhecer um pouco melhor, né? Como é que você descreveria a si mesma, né? Tipo, como é que você falaria sobre as coisas que você gosta de fazer? Fala um pouco sobre você mesmo. Eu gosto de tudo que me ocupa. Eu não tenho preguiça, então isso é um ponto. Se você falar assim, vamos ali varrer, não importa se vai pagar ou não, ocupa na minha cabeça o suficiente. Isso já me ajuda muito. Eu sou proativa nesse sentido. Sou meio bipolar, eu acho, que meu ânimo muda muito rápido. Eu vou do 0 ao 100 muito rápido. E minha qualidade é essa, sempre disposta a ajudar todo mundo. Se precisar de ajuda, eu vou estar. Sim. Ah, mas você tem um filho pequeno, a gente carrega, mas eu vou te ajudar. E não espero que seja retribuído isso, porque eu já sei que nada que a gente faz tem que ser em troca. Então a vida já ensinou também, tudo que vai não volta. E é isso. E Carol, tem alguma coisa específica assim, que você gosta de fazer quando você tá sem fazer nada? Eu sei que você falou qualquer coisa que ocupa sua mente. Cozinha. Mas... Cozinha? Eu descobri isso depois que eu fiz parte do movimento. Eu entrei pra fazer pela comunidade, que era pra mim estar aqui na Cozinha Solidária. Aí eu conheci a Dani, conheci as meninas, aí eu fui fazer o estágio no Mocotó. Não sabia nem segurar uma faca, não sabia nada realmente. As meninas que foram comigo tinham 15 anos de escola, mas eu não sabia nada e mesmo assim, graças a Deus, eu consegui. Aprendi muita coisa e hoje eu tô me dedicando, porque eu já vi que isso é o que me acalma, é o que me conforta, estar na cozinha. O mundo tá acabando lá fora, mas a receita tá aqui. Então isso me ajudou muito. E os cursos aqui você faz também? Faço, mesmo com a neném pequena, eu tenho o apoio das meninas. Uma balança, ela dorme, mas eu tô fazendo os cursos tudo certinho. Eu comecei o primeiro curso que teve, quando abriu aqui, eu tava grávida de 8 meses. Aí eu comecei o curso, mas ela já deu sinais, aí eu parei. Mas assim que eu ganhei ela, passou um mês, eu voltei pros cursos. E tenho o apoio delas até hoje. Que bom, fico feliz. Não, então, Carol, agora, acho que prosseguindo, né, para falar especificamente sobre a ocupação do Jardim Julieta aqui, né, primeiramente, a gente queria saber, né, como é que você chegou na ocupação? Acho que você já comentou um pouco sobre. A gente chegou... A pandemia foi o auge, muito em seguida o lockdown, donos de casa pedindo casa ou dobrando aluguel, sem condições. Então eu falo em torno da comunidade, porque não é só a gente daqui. Veio gente de fora também nas mesmas situações, apertados, sem condições, passando necessidade. Juntou o pessoal todo, olhamos o terreno, não é de agora. Ninguém olhou e falou, vamos pra lá agora. Muito tempo de briga pra tentar chegar até aqui. Deu certo, não muito rápido assim, porque tentaram tirar a gente, veio polícia, só tinha, não vou mentir, eu comecei, meu barraco era uma lona. A gente fala barraco porque nunca vai mudar, temos de falar, mas tá melhorando. Então, eu cheguei aqui, era só mato, morro, e muita gente com força de vontade
para ter uma moradia digna, pelo menos, de não passar necessidade, de não ter que estar preocupado com aluguel, se vai pra rua, se não vai. Como a gente também recebeu muitos colegas despejados, com crianças sem lugar para ir, sem nada. E assim, mesmo que era uma lona, meus vizinhos, todo mundo se acolheu para ajudar. E assim foi. De 300, quando chegamos aqui, 150, hoje somos milhares. E é isso. Motivados pela pandemia, né? Sim, a pandemia foi o que deu forças pra gente chegar aqui. Porque se não fosse a pandemia, a gente realmente, vou falar em política, mas é que a maior parte não queria a gente aqui. Mas era um terreno que também não fazia sentido nenhum, porque eram muitos caminhões, drogas, prostituição, as crianças não podiam atravessar de uma pista para outra, ou a gente mesmo que trabalha aqui do lado tem esse país, não dava para passar, era um local muito perigoso. E depois que a gente veio, muita coisa mudou. Mas todo dia é uma luta diferente, porque sempre aparece alguém falando que a gente vai ter que sair. Mas estamos indo, já vai para 6 anos. Toda hora é uma luta diferente. A questão do metrô, o metrô vai passar aqui? Então, veio esse comunicado pra gente, tem várias pautas de reuniões também, mas por enquanto o que a gente tem é que o metrô abriu mão e deixou a responsabilidade pra Coab. Mas só que a gente sabe que a Coab vai ser outra luta. Vai ser outra luta, mas o metrô fala que abre mão, mas a gente sabe que não. É responsabilidade deles também. Porque se o metrô abrisse mão realmente, então ele não teria que passar aqui. Sim. Ele está abrindo mão de como ajudar a gente, que está na comunidade. Mas se falar assim, o metrô veio, vai ajudar todo mundo. A gente já sabe disso. A gente sabe que quando ele vem, a gente tem que ir para mais longe e assim por diante. A gente nunca tá perto. Não, e o que eles ofereceram pra gente foi um auxílio aluguel de R$400. Todo brasileiro sabe que hoje nem o salário mínimo dá para sobreviver. Com R$400 o aluguel também. E não é justo um assinar e todos perderem. Então a luta é por todo mundo. Sim. Todo mundo junto sempre nisso. Do mesmo jeito que a gente chegou aqui. É uma luta para conseguir permanecer. A gente só quer uma moradia digna. Só, mais nada. Porque eu falo a verdade. Graças a Deus, aqui foi um lugar muito abençoado, como é até hoje. Não passamos mais necessidade porque vinham muitas doações, tanto de roupa, brinquedos, comida. Nesse sentido, a gente nunca ficou sozinho, nunca ficou desamparado. Mas falar que não teve uma água, óbvio, é gato. Mas teve dia que não teve água, teve dia que não teve luz. Mas todo mundo numa só junção. Um ajudou o outro. Quando eu cheguei, era a única torneira na rua, lá da minha casa. Então imagina, 50 famílias todas lavando a louça na mesma torneira. Em uma calçada, no meio da rua. E assim foi. Mas hoje tá bem melhor. Batalha em batalha, né? E até essa preocupação, né? A próxima pergunta. Isso, é justamente sobre isso, né? A gente queria saber, assim, você podia falar um pouco sobre como é que foi o processo, né, de construir a sua moradia, a sua casa, aqui na ocupação. Pelo filme, a gente tem o Ecoponto, que não era tão conhecido, mas o Ecoponto foi uma salvação para quem chegou à pandemia. Porque a minha casa, mesmo não falo como isso para mim não é vergonha falar, é a minha luta. Mas a minha casa tinha uma porta de um guarda-roupa, a tampa da gaveta, e isso formou a minha casa. Ou um pedaço de lona, como muitos daqui, foi assim. Hoje eu agradeço. Se passaram quase 6 anos, hoje eu estou construindo uma alvenaria. Mas com muita luta também, porque continuamos na dificuldade. Mas não é impossível. Para montar foi difícil? Foi porque chegou ao ponto do pacote de prego, que era 10, depois que a gente veio para a ocupação, todo mundo aumentou o preço, o pacote de prego foi a 25. Uma folha de madeirite, quando a gente chegou aqui na época, era R$25, quando descobriram que a gente estava montando, a folha de madeirite foi para 45, a mais simples.
Como eu vi muitos vizinhos meus comprar folha do madeirite, vir na primeira chuva e derrubar. O canos estourado, o vizinho não ter, mas juntar. A gente pegou chuva de alagar a casa de um morador cadeirante e a gente saiu para ajudar. Minha rua era barro puro, era pior do que o pior. A gente já tá no crédito, entra carro, sai carro. Conseguimos, assim, eu posso dizer, uma melhoria. Não é porque a gente está numa ocupação, e nenhuma é porque é barraco, que a gente não é digno, que a gente não é limpo, porque a gente ouve isso, né? É um bando de porcos. Mas não. É madeira, mas tá tudo arrumadinho, tá tudo limpinho. Problema com bichos normal. Lembro quando a gente veio também, o que mais tinha pra gente poder capinar era escorpião. Muitos escorpião. Minha vizinha tinha neném de 15 dias, quando ela conquistou o terreno dela. E o neném ficava dentro da banheira para ela poder capinar. E quantas vezes a gente foi mexer na banheira e o escorpião estava preso. Então, eu falo assim, pra mim construir aqui, eu não falo só de mim sozinha, eu falo em geral. Porque hoje a gente tem acesso para chegar até outra pista. Quando a gente veio, não dava. O pôr do sol veio, não dava mais para passar. Por quê? Ah, mas você tinha medo? Sim, era só caminhoneiros. Era um lugar só de pedra. Era muito usuário de droga, então não tinha. Eu já cheguei a vir de lá pra cá e ficar uma semana. Então eu vinha com a minha compra uma semana para não precisar sair, porque não dava para sair. Tanto por bicho, como perigoso, não tinha luz acessível, não era tantas famílias. Por isso, quando eu falo da minha luta, eu não falo só minha, eu falo por todos. Porque eu sei que o vizinho pode ser chato. Mas o respeito e a comunhão juntos faz a diferença. E por isso que eu sempre vou falar, não estou sozinha. Ah, mas o vizinho ali está dormindo, ele não quer participar. Deixa o vizinho. Eu sei que eu preciso. E se eu for pelo vizinho, todo mundo for pelo vizinho, a gente não vai chegar em lugar nenhum, não vai ganhar nada. E assim. É de vocês, né? Querendo ou não, é de vocês. É isso. Eu também moro de aluguel e a gente todo mês a gente não sabe, tipo, a gente. É assim, qualquer coisa, não conseguiu trabalhar tanto esse mês. É aquele desespero. É aquele desespero. E você tem esse senso de comunidade, mas também é meu. O meu marido, na época, também ele era desempregado e como a pandemia foi o choque, ele foi iFood por um bom tempo. Mas também, quando a moto quebrou, a gente ficou 27 dias. Ele sem trabalhar. Graças a Deus não tinha nenhuma das crianças pequenas. Que no decorrer da pandemia vieram 2. Aí foi uma dificuldade, mas foi igual eu falei. A gente tem que sair e aprender a se virar, a caminhar sozinho. Eu tinha meus pais próximos, mas se eu decidi sair da casa deles, eu tinha que aprender. Se hoje não tenho feijão, eu não vou na minha mãe. Eu vou esperar e eu vou dar um jeito. E assim a gente foi indo. Como tinha muitas doações, que eu não posso informar. Abençoado a gente foi e é até hoje. Muitas crianças não passam mais necessidade, tem almoço, a cozinha ajudou muito. Mas as pessoas falam assim, mas e quando não tinha cozinha? Quando não tinha cozinha, a gente já chegou a ter 5 tipos de voluntário. Café, almoço e janta. E no final do mês ter a cesta básica. Então fomos muito abençoados como somos até hoje. Processo de muita luta. Muita, constante, todo dia. Aí, quando não é sobre querer tirar a gente, é alguém que vem de fora, as pessoas roubam do outro lado da pista e vêm pra cá pra dentro, aí todo mundo é chamado de marginal. Aí, como já aconteceu, da polícia entrar, não tô criticando o trabalho deles, é o correto. Correu, ninguém tá escrito na testa se é trabalhador ou não. Já chegou de entrar civil no meu, derrubar geladeira, revirar fogão, jogar sofá. Mas é o que eu falo, é o trabalho deles. Mas por a gente ser uma comunidade, muitos de fora vêm pra sujar o nome e fazer com que a gente saia daqui. Não, Carol, eu acho que mudando agora um pouco do assunto também, a nossa
nossa próxima pergunta é pra saber se você tem alguma memória de algum caos, alguma história engraçada, assim, que você lembra, assim, da vida na ocupação. São tantas. Engraçado. Depende do ponto de vista do engraçado. Na hora a gente chora, depois a gente ri de tudo que aconteceu. Igual um ponto que é engraçado, mas foi perigoso. Hoje a gente ri. Mas o vizinho esqueceu o arroz na panela. Tá todo mundo na rua conversando e falando: o arroz tá queimando. O arroz tá queimando. E o vizinho tá do nosso lado falando: sério, tem um arroz queimando. E o arroz queimando. E quando foi ver, ele tava com Covid. Ele não tava sentindo cheiro nem o rosto de nada, e a gente não sabia. Aí quando eu entrei na minha casa, eu vi a fumaça, era o arroz do vizinho. Foi aí que a gente viu que metade da rua já estava ficando doente, não sabia também. É engraçado, Sim. mas ao mesmo tempo foi preocupante. Porque tanto que ele ficou acamado uma semana, ele era ainda porque tá vivo. É um senhor, ele não tinha mulher, uma filha cadeirante. Então quem ajudava era eu. Sim. Não precisava entrar na casa dele, mas a gente batia na madeira. Tá tudo bem, seu Paulo? Ele respondia. E assim foi. Isso foi muito engraçado. Como também já teve de cair nas poças por causa do barro. Isso. Cenários do dia a dia. Cenários do dia a dia. Mas o que eu acho que é muito marcante, não só para todo mundo, que eu tenho certeza que pelo menos a minha rua é a torneira da louça da comunidade. Todo mundo no mesmo pró. Podia ser só 2 panelas, 4 pratos. Mas a filhinha pra lavar a louça. Por quê? Porque era o único fogão que as mulheres se juntavam para cozinhar para os maridos que estavam levantando as madeiras. Como também tinha muitas mulheres sem maridos que estavam também na luta para levantar o seu. São coisas engraçadas e ao mesmo tempo tristes. Mas que melhoraram muito, igual eu falo. Hoje a gente está no paraíso. Perto de tudo que a gente já passou, está no paraíso. De orgulho, né? Sim. Mas vocês conseguem olhar esse lugar como um paraíso? Porque a gente chegou aqui, é um paraíso. Pelas dificuldades que a gente já passou aqui, sim, é um paraíso. Fica mais bonito quando você lembra que tudo isso aqui foi construído por meio de comunidade. Sim. Hoje, graças a Deus, o meu tá indo pra alvenaria. Mas quando meu marido falou que ia derrubar, eu chorei por horrores. Eu chorei porque, mas é uma madeira de guarda-roupa. Mas só aquela madeira sabe quantas chuvas, quantos choros. Quando vai derrubar com o vento, nossa, tá ventando, será que vai ventar? Então, é o que eu falo. Muita gente fala, você não tem vergonha? Porque meus pais tinham casa. Mas é dos meus pais. Eu preciso da minha luta. Eu preciso garantir alguma coisa para os meus filhos. Que no decorrer vieram mais 2. Quando eu cheguei aqui era só 1. Por isso que hoje a gente está indo para a alvenaria, porque não comporta 2 crianças. Mas é isso. A minha felicidade é essa. Eu tenho orgulho de estar aqui, não tenho vergonha. Você mora onde? Na comunidade. Mas é de barraco? É de madeira? Como é morar num barraco de madeira, como eu já ouvi muitas vezes? Gente, a mesma coisa que morar num tijolo. De uma alvenaria. É seu canto, é a sua paz, é o seu espaço. É você que tem que zelar por aqui. E a minha história é essa. E de ter tido esse pensamento, né? Porque você podia ter falado, meus pais têm essa casa, eu vou ficar aqui, mas você tem tido esse... Não, eu lutei muito ainda. As pessoas falavam assim, não, ela não precisa não. O pai dela e a mãe dela tem casa. E eu sempre lutei e respondi meus pais, o que é meu. E persisti, enfim. Dormiu sem luz, apagava a luz quando tinha. Apagava a luz. Quando você acendia, sabe aquele estado de bola? Era o que mais tinha no chão, que era o barro ainda. Por isso que eu falo, hoje pisar aqui assim é muito bom. Porque pelo que a gente veio de não poder sentar, de ter que pegar uma banheira das crianças, um colchão. Sabe que você chega do trabalho todo dia cansado, mas você tem que olhar e falar assim, eu preciso mexer, eu não sei se tem bicho. Aí você sacode um cobertor, sacode uma toalha. Aí seu vizinho grita que sai um escorpião de nada do banheiro. E a tensão era essa, mas eu tenho orgulho de estar aqui.
Perfeito. Não, Carol, eu acho que é muito bom. A nossa próxima pergunta, eu acho que tem muito a ver com toda essa questão da comunidade, que a gente queria saber como é que é a sua relação com seus vizinhos. Boa. É que assim, os meus vizinhos, a maioria vieram do Nordeste. Tentou a vida aqui, na época veio a pandemia, despejados, mas desde que eu cheguei, a minha relação é, como sempre trabalhei, bom dia, boa tarde, boa noite. Mas no final de semana, os vizinhos se juntam para limpar uma rua, para fazer uma encanação diferente, para colocar uma luz que tem que arrumar, os fios que às vezes dá uma briguinha, mas é normal. Mas eu não tenho o que reclamar dos meus vizinhos. Eu praticamente sou a mais nova da vizinhança. Só na idade. Porque na velhice, mentalmente, eu sou às vezes pior que eles. Às vezes eles estão cantando um forró na rua e eu tô querendo dormir. Mas não tenho do que reclamar, porque os meus filhos gostam da bagunça. Meu vizinho colocava o karaokê, meu filho dormia. Ele desligava e o menino acordava. Então a minha relação com eles é ótima, não tenho do que reclamar. Perfeito. E como que você vê, Carol, né, que essa relação era durante a pandemia? Durante a pandemia, a relação era um pouco mais fria. Igual eu acabei de falar, como era pessoas do Nordeste, diferente, todo mundo é desconfiado. E querendo ou não, muitas crianças, pessoas idosas, pelo menos na minha rua. Pessoas idosas, tinha crianças deficientes. Então o receio é, quem é meu vizinho lá? O que meu vizinho pode fazer num barraco? Igual meu marido trabalhava até 3 da manhã, então eu ficava sozinha. Imagina esse lugar todo aberto, você não sabia quem é quem. Então era meio restrito, mas não de outro mundo. Com essa questão, por exemplo, quando estava na pandemia, questão de medo de contaminação, essas coisas, isso também você sente que afastou de alguma forma ou não? Sim, afastou. Sim. Por eu estar no... Eu falo na linha de frente, né? Porque quem estava em farmácia, hospital e mercado... Com certeza. Foi linha de frente. E ônibus. Diminuiu a rota? Diminuiu. Estava exposto. Por eu ser do mercado, eu já fui expulsa do ônibus. Sendo que era uma senhora que ela deveria estar em casa. Eu queria estar em casa e ela estava na rua. Então, eu já fui expulsa de ônibus. Quando eu vinha para a comunidade, que eu estava de uniforme, os outros gritavam. Tá trazendo a doença para a comunidade. Não posso falar dos meus vizinhos, mas como os meus vizinhos eram muito idosos, eles não foram transparentes em falar que queria afastá-los. Mas eu, por consciência, também não me afastei, porque eu sou mais nova. Mesmo que o Covid poderia matar qualquer pessoa, eu tinha consciência que eu vindo no mercado, meu vizinho de 60, se contaminasse, ele podia vir a óbito. E eu não. Então eu mesmo preferi manter distância, como eu mantive distância dos meus pais também, e eles pegaram. Eu quase perdi meus dois. Meu pai e minha mãe numa sequência só. Meu pai chegou a ficar com 89% do pulmão comprometido, mas sem falta de ar. E minha mãe com 60%, quase morrendo de falta de ar. E os dois teve que se virar sozinhos, um ajudando o outro, porque eu mesmo era um risco maior para eles dois. E meu filho também ficou longe, porque também era um risco. Toda a dor também, o distanciamento. Sim, eu me senti muito sozinha, completamente sozinha. Porque eu também não podia chamar meu vizinho para conversar. Sim. Então ficou, ou então quando eu saía, se eu tivesse sem máscara, os vizinhos também não me davam um bom dia. Mas eu entendo, porque a fase da pandemia, eu vivi fora e eu vi a luta, muita dificuldade. Como também eu vi vizinhos meus falecer por causa do Covid. Não só por causa do Covid, né? A gente fala do Covid em si, mas pela comunidade a gente teve muito problema com dengue também. A gente perdeu muitas pessoas na comunidade também. Eu fui um caso que peguei 3 vezes. Foi pouco falado, né? Mas na época teve também um pouco. Teve. É que na pandemia, por a gente são vizinhos um pouco distantes, porque eram todo mundo estranhos e desconhecidos. Mas a gente teve muitas perdas por Covid também.
Não, acho que, enfim, como a gente já está falando um pouco da pandemia, né, as perguntas elas vão um pouco mais nesse sentido, né? Sim. Então, uma coisa que eu gostaria de perguntar para você é para você relatar para a gente como é que foi a sua experiência, né? Como é que foi morar na comunidade durante a pandemia? Positivo ou negativo? Do jeito que você quiser. Da sua experiência. O positivo é que enquanto o mundo parecia que estava acabando, a comunidade em si se juntava. Tava começando, né? A gente tinha que se juntar. Porque ao mesmo tempo que era para ter distância, se a gente tivesse distância, a gente não juntava nosso espaço. E nenhum ajudava o outro. Então nessa parte, enquanto o mundo se isolava, estava todo mundo reunido. Ah, mas está tendo Covid. Deus, por Deus, e vamos aí, gente, é a luta. Então, nessa parte, foi isso. É que é muita coisa, muita lembrança. A gente vê as pessoas, eu lembro como se fosse agora, vem aqueles caminhões de doação de marmita, animais com fome. Se eu for falar, é muita coisa e vai parecer repetitivo. Mas dentro da comunidade com o Covid, ao mesmo tempo que todo mundo se sentia inseguro, eu me sentia segura. Porque era o único refúgio. Igual eu volto a falar, por eu trabalhar no mercado, então eu tive muito preconceito, muitos distanciamentos. Então a comunidade em si no Covid foi um lugar que me acolheu, como eu também sei que acolhi muitas pessoas. Às vezes só numa palavra, porque não podia ver minha mãe, não podia ver meu pai. Então foi isso. E assim a gente seguiu a vida e estamos até hoje. Não só com a pandemia, com muitas outras coisas. Mas estamos lutando todo dia por uma coisa diferente. Carol, como é que você ficou sabendo da pandemia do Covid-19, né? Por onde que você se informou ao longo da pandemia? Minha mãe é manicure. Sim. E ela tem uma amiga manicure também. Mais de muito tempo. Essa amiga dela ficou doente. Essa amiga dela ficou 25 dias internada. Mas ninguém ainda sabia que era o Covid. Ela chegou a ficar na UTI e estava com a briga para saber de onde estava vindo essa bactéria. Ficou com água no pulmão, teve que drenar e tudo mais. E eu falo nesse momento que é Deus. Porque minha mãe visitou, ninguém sabia que era o Covid estourando por aí. Minha mãe visitou, meu pai idoso, meu filho era pequeno. Aí, no caso, eu descobri aí, porque ela melhorou. E assim que ela melhorou, começou os focos de todo mundo espalhar. Tá tendo uma doença, tá tendo uma doença, tá tendo uma doença. Como eu tava no mercado, começou a aparecer, eu tinha conhecimento com médicos, trabalhava perto do Mandaqui. Aí começou a falar que era uma bactéria muito perigosa. E de repente surgiu o nome Covid. Sim. Então, eu falo que eu me salvei por Deus. Porque de tudo isso, eu não peguei o Covid. Eu saía todos os dias e eu não peguei o Covid. Como outras pessoas pegaram. Só que depois de 2 anos do Covid, eu peguei o Covid. Sim. Trabalhando no Brás. Eu acabei pegando o Covid. Fiquei muito mal. Muito. Coisas que Foi em eu... 2020. Mais ou menos? 2022. 2022, peguei o Covid. E precisou internar ou... Não, mas fiquei muito mal. Fiquei uns 10 dias sem respirar, sem comer, sem beber. Ruim mesmo. Coisa que eu esperava pegar no foco da pandemia. E eu não peguei, eu peguei depois. Por isso que eu também penso muito hoje. Eu falo questão, as meninas falam que eu sou chata. Covid não sumiu. Eu tenho filhos pequenos. Ah, mas o Covid, mas tá todo mundo vacinado. Meus filhos ainda não são vacinados com Covid. Se eu peguei depois de 2 anos,
Hoje a gente ainda tem casos de Covid, mas ninguém fala. Então eu sou muito alerta a tudo que eu passei antes e o que eu vi as pessoas passando. E você já tinha se vacinado? Já. Eu era obrigada a ser vacinada pelo trabalho. Trabalhar com o público, então não era obrigada. Mas não só por isso, eu vacinei mesmo. Aí durante a gravidez, quando eu decidi não vacinar mais para parar de trabalhar, eu fiquei grávida. Então eu tinha que tomar as outras 2 doses. Mas eu cheguei a tomar as 3 primeiras principais. Aí no decorrer eu tomei bastante por causa da gravidez. Mas não tirei, assim, a coragem de outras pessoas tomarem. Ah, mas não faz efeito. Você não sabe, você não tomou. E eu tenho certeza que se eu não tivesse tomado em 2022, eu teria morrido de Covid. Porque se eu estava com as 3 vacinas, eu fiquei no estado que eu fiquei. E se eu não tivesse? Então, eu entendo isso. E como que era, assim, as informações, assim, como é que você, né, como é que você acompanhou os eventos que estavam acontecendo, não só no país, na comunidade, no país, mas como um todo, assim? Na minha mente, desesperador. Ao ponto de eu chegar, acho que as pessoas devem quase todas conhecer o Terminal de Santana, o Terminal de ônibus Santana. É um movimento absurdo. Sim. Ao ponto de eu chegar e só ter meu ônibus chegando. Ou eu entrar no ônibus e só tá eu, o cobrador e o motorista. Ninguém na rua, todo mundo correndo, porque eu trabalhava próximo do Mandaqui. Então você não via ninguém. Eu cheguei a ficar 3 horas esperando o ônibus para poder ir embora. Cheguei a trabalhar a pé por ele não ter ônibus. Então pra mim foi um sentimento desesperador. Pra mim o mundo tava acabando. Porque eu era um ponto vermelho, eu era da Panko, então meu uniforme era vermelho. Eu era um ponto vermelho no meio de Santana e ninguém. Não tinha lugar para comer, porque tava tudo fechado. Não tinha lugar para comprar uma água, porque também estava fechado. Então nisso, em torno, eu vi o desespero de todos. Ao ponto das pessoas entrarem no mercado, trabalhando, e as pessoas estão correndo. Eu queria entender até hoje o porquê do papel higiênico. Era uma pergunta constante de quem trabalhava no mercado. Todo mundo correu e só pegou papel higiênico. Ninguém levava comida. É isso que eu não entendia. Então, o meu ponto de vista de olhar o Covid, quando aconteceu no mundo, foi o desespero. Para mim, o mundo estava acabando com certeza. Ou de ver pessoas gritando na porta do Mandaqui, ou de ver aquelas pessoas parecendo um astronauta com aquelas roupas todas, e você tá lá, um ponto vermelho, e seja o que Deus quiser. Então, pra mim, em tudo, meu modo de ver, em geral, com todos que trabalharam comigo, só a gente na rua, ver no mundo se acabar, e você tem que falar assim, eu vou persistir, eu vou viver. Eu preciso continuar, dar o que comer pro meu filho. Então essa notícia pra mim, e como eu tinha contatos com algumas pessoas do hospital, porque iam até o mercado, mesmo os outros querendo colocar todo mundo pra fora, era o que dava informação, ó, cuidado, ó, não vai então ao hospital porque tá, não vai pro posto porque tá desse jeito, gente, tá tudo parado, não sai de casa. Então pra mim, não só na comunidade como fora, foi o segundo. Desculpa a pergunta, vontade de responder, mas os seus pais, eles conseguiram ficar sem trabalhar nesse momento? Como que foi também acontecer com os seus pais? Dificuldade. Meu pai é um idoso, aí ele tinha um botequinho. Um boteco para distrair por ser idoso, porque renda mesmo não entrava. Aí meu pai ficou 25 dias acamado, minha mãe 15, porque ela foi o pilar, então mesmo doente ela tinha que ajudar, tinha que dar um jeito, senão meu pai também se entregava. E ela manicure. Então não teve renda. Então ficou sem pagar água, sem pagar luz. Graças a Deus, eu falo, eu estava na comunidade, teve ajuda, então a cesta básica que chegava para mim, eu levava para meus pais. E assim foi. Mas olhar o estado que eles ficaram, graças a Deus eu ainda pude ajudar. Eu muito pensava e penso até hoje. E as outras pessoas que não deram. Como tinha uma vizinha lá na frente dos meus pais, 72 anos sozinha.
sem marido, sem filho, sem nada. E não sabia ver o dinheiro. Então, se eu conseguir ajudar eles, eu fico pensando que não tinha ninguém para ajudar. Mas meus pais conseguiram. E foi aí também que eles decidiram ir embora daqui. Um motivo foi a pandemia. Mas aí meu pai estava no processo disso. Aí logo em seguida veio a dengue, meu pai também ficou doente, ele também pensou muito em ir embora. Mas quando ele teve um AVC, sim, porque o sonho do meu pai era ir pra terra dele enquanto minha avó estava viva, mas minha avó faleceu. E ele foi embora depois disso. E vocês conseguiram auxílio emergencial na época? Minha mãe conseguiu, meu pai não, porque era aposentado. Minha mãe conseguiu, mas minha mãe conseguiu o auxílio emergencial depois de uns 5 meses. Demorou muito. Sim. Eu não podia receber, também não tentei, porque já estava explodindo, que quem pegasse o auxílio trabalhando ia ter que devolver para o governo. Então eu já nem tentei. Então eu não recebi. Mas da casa dos meus pais só foi minha mãe que recebeu. Uma ajudinha, né? Mas... uma ajudinha. É igual eu via na pandemia todo mundo falar que o auxílio emergencial ajudou muitas famílias. Ele pode ter dado uma ajuda. Mas falar igual maquiaram que não tinha mais família passando fome nem despejada era mentira. Porque eu tempo que eu trabalhei em Santana, o viaduto não era cheio, igual eu vi. E não assim, a gente sabe, o morador de rua, porque tá sujo, a gente sabe quem é o usuário, quem foi pra rua por necessidade. Porque eu via muito. As crianças super bem arrumadas, tomando banho de ralequinha, e pais que trabalhavam, mas perdeu o emprego por causa da pandemia e foi despejado devido à pandemia. E tava ali na luta de querer algo melhor. Porque tanto que as pessoas falavam, estão pedindo comida. Não, eles pediam trabalho. Ou uma ajuda para um aluguel só para colocar as crianças dentro, porque imagina você dormir com seus 3 filhos lá, sendo que você tinha pedra. Então isso mexeu muito, também me fez abrir o olho, porque eu falo assim, a gente ser humano é muito egoísta. A gente só pensa no nosso. Mas quando o nosso tá ruim, aí a gente quer que alguém nos ajude. Tá bom, a gente não ajuda o próximo. Então a pandemia me fez pensar em muita coisa. Não, acho que agora, né, a gente queria saber, pra você, como que a pandemia ela começou e quando que ela terminou? Sem pensar numa coisa oficial, tipo, seu sentimento mesmo, como você sentiu. Até porque você ficou doente ainda depois, né? Se você quiser falar também que não acabou... Eu ia falar agora. Pra mim, ela começou em 2020, né? Foi 2020. Nas reportagens, porque a amiga da minha mãe estava em 2019. Ela passou o final do ano internada. Então, pra mim, ela começou em 2019, sem explanar. Sim. E pra mim ela não acabou até hoje. Porque eu tenho filhos pequenos, como eu já relatei. E quando eu vou no posto em consulta, ou em consulta ou de emergência, eu ouço positivo para Covid. Aí o meu ouvido escuta e meu coração pensa. Eu tô num posto fechado com uma criança de 4 meses, com um paciente positivado de Covid. Ele não tá 100% o vírus pra matar ele, mas aquele vírus pequeno que tá nele mata minha filha. E você estava grávida, né, durante isso também? Sim. Você precisava ir nos hospitais? Sim, como também já chegou a acontecer de ter consulta e não poder passar por uma entrada do posto porque alguém positivou pra Covid ou grávida. Aí a própria enfermeira fala, não, tá tudo bem, já pesou, pode ir embora. Pra não estar no convívio. Por isso que eu falo que hoje não acabou. Pra mim não acabou. Ah, mas todo mundo tá vacinado, igual eu falo. Todos são vacinados, nem todos. Mas os meus filhos não têm vacina. Se eu não zelar por eles, eu vou perder meus filhos. Ah, mas Deus o livre, se eu perder seu filho por Covid, aí vai ser erro meu. Como a minha amiga também teve. Minha amiga teve neném perto de mim. A neném dela com 19 dias internou. Com Covid.
Ela ficou 19, com 19 dias de nascida, ela enfermou com Covid. Isso Covid, bronquiolite o ano passado. Nossa. Covid, bronquiolite e bronquite. E pneumonia. Tudo num só. Porque todos é problema respiratório. Ela ficou internada 10 dias. Aí eu falo, aí todo mundo com medo. Ninguém queria trocar com ela pra ela tomar um banho. Mesmo eu tendo pequenos, eu pedi a troca que eu fui ajudar ela. Porque ontem foi ela, mas eu tenho filho pequeno, pode ser eu hoje. Com certeza. Então eu falo que o Covid não acabou. Acabou pra quem não pensa na frente. Mas pra mim o Covid continua. E eu sei que pode perder muitas pessoas ainda. Ele só tá minimizado. Como ele é